Bom dia a todos, meu nome é Luiz Almeida e hoje nosso grupo, que é composto pela Isabelle, a Raquel, a Mary, a Luísa e a Janaína, irá apresentar sobre o tema Desenvolvimento Cognitivo, a transição para o pensamento pós-formal. E dito isso, fiquem com a apresentação. Homero Barbosa e vou falar sobre um dos 4 tipos de estágios de desenvolvimento cognitivo de Piaget, que os estágios são sensório-motor, pré-operacional, operatório concreto, lógico-formal. Antes de eu começar a falar sobre o primeiro estágio, Piaget diz que todos os sujeitos passariam pelos 4 estágios do desenvolvimento na mesma sequência, não sendo possível pular ou retroceder os estágios. Para poder avançar de um estágio para outro, dependeria do amadurecimento do sistema nervoso central, da capacidade do cérebro de absorver maior quantidade de informações e de raciocínio, ou seja, é preciso desenvolvimento neurológico do sujeito. Ele compreende o processo como universal, mas ressaltava que cada um vivenciaria de modo particular, único, cada um dos estágios. Então, o primeiro estágio é o sensório-motor, que vai do nascimento aos 2 anos de idade. Esse estágio é subdividido em 6 etapas, quando ocorrem as experiências iniciais do desenvolvimento cognitivo. Então, o primeiro subestágio são os reflexos, que nesse período os bebês exercitam seus reflexos inatos e obtêm algum controle sobre ele, como por exemplo, sugar o peito da mãe ou a mamadeira. O segundo subestágio são as reações circulares primárias, que nesse período os bebês começam a repetir comportamentos que são agradáveis, que primeiro ocorre ao acaso, como por exemplo sugar o dedo e depois fazer adaptações adquiridas e sugam diferentes objetos. O terceiro subestágio são as reações circulares secundárias, onde os bebês tornam-se mais interessados no ambiente e repetem ações que produzem resultados interessantes, como por exemplo agitar o chocalho. As ações são intencionais, mas inicialmente não são orientadas para uma meta. O quarto subestágio é a coordenação de esquemas secundários, onde o comportamento ele é mais deliberado e intencional à medida que os bebês coordenam esquemas aprendidos e usam comportamentos previamente aprendidos para atingir suas metas, como, por exemplo, atravessar a sala engatinhando para pegar o brinquedo desejado. Já o quinto subestágio são as reações circulares terciárias, que demonstram curiosidade, utilizam seus aprendizados anteriores para atingir seus novos objetivos na resolução de problemas, adotam a estratégia de tentativa-erro, como, por exemplo, tenta carregar e pegar um brinquedo pesado até um determinado lugar. Como não consegue resolver empurrando, ficam satisfeitos com sua conquista. E, por fim, o sexto subestágio são as combinações mentais. Nesse estágio, as crianças já podem apresentar eventos mentalmente e não estão limitadas à tentativa e ao erro. Para resolver problemas, o pensamento simbólico permite pensar sobre os eventos e antecipar as consequências, como, por exemplo, os jogos de encaixes de formas geométricas. Então, gente, para Piaget, nesse período do ciclo vital, a criança deve desenvolver os conceitos e, portanto, habilidades para o entendimento sobre a permanência dos objetos, conhecimento espacial, casualidade, números, categorização e imitação. Bom dia, gente. Me chamo Luiz Coelho. Vou falar um pouco sobre o estágio do desenvolvimento pré-operacional. Esse estágio ele abrange a idade entre 2 a 7 anos. Nessa fase, a criança ela já usa a sua inteligência e o seu pensamento. Isso passa a ser organizado através do processo de assimilação, acomodação e adaptação. Nesse estágio, a criança já é capaz de representar as suas vivências e a sua realidade através de diferentes formas, sendo elas a representação, que, ao meu ver, ele possui um grande valor no processo do estágio pré-operacional. A primeira forma seria o jogo, que para Piaget, o jogo mais importante é o jogo simbólico, conhecido também como faz de conta ou teatro das crianças. Nele predomina a assimilação. Por exemplo, a criança ela troca de papel e passa a ser um médico, uma modelo, uma cozinheira, uns pais e assim por diante.
Outra forma seria o desenho, que até os 2 anos a criança ela faz apenas rabiscos, sem nenhum sentido, afinal a criança ela ainda não vê nenhum significado nos desenhos, só a partir dos 3 anos que ela já atribui um significado ao desenho. Tem muitas crianças que só pegam o papel e a caneta e faz riscos, sem nenhum sentido. E depois ela acaba vai criando formas como horizontal, vertical, círculos, espirais e assim por diante, mas não dá nome ao que desenha. E quando chega aos 4 anos, a sua criatividade ela já está mais aflorada. E através dos desenhos, ela consegue mostrar a sua realidade e seus sentimentos. Esse fato que acaba sendo mais compreensível para os adultos. E nessa fase, a criança ainda vai utilizar a assimilação. Temos a outra forma, que é a linguagem. A linguagem, nesse período, ela começa a ser muito egocêntrica. Ela está concentrada na própria criança. Isso se manifesta através dos monólogos e dos monólogos coletivos. Por exemplo, quando tem um grupo de crianças e que elas estão falando ao mesmo tempo, para a gente dá uma sensação de que elas estão conversando uma com as outras, mas na verdade não, elas estão falando sozinhas e ao mesmo tempo. Ou seja, cada uma está no seu monólogo e assim manifesta o seu egocentrismo. Imagem e pensamento. Entre os 2 anos e os 7 anos, distingue-se 2 subestágios. O pensamento intuitivo, que ele surge a partir dos 4 anos. Ele permite que a criança resolva determinados problemas, mas esse pensamento ele é irreversível. A criança ainda não compreende a diferença entre as transformações reais e aparentes. E próximo temos o pensamento pré-conceptual, que domina um pensamento mágico, onde os desejos se tornam realidade e que possui também as seguintes características. O animismo, a criança ela vai dar características humanas a seres inanimados. Este animismo vai desaparecendo ao longo da vida. Por exemplo, só crianças têm amigos imaginários, a gente não tem. E esse é o processo do animismo. Temos também o realismo, a realidade é construída pela criança. Se no animismo ela dá vida às coisas, no realismo ela vai dar um corpo, isso é, ela materializa as suas fantasias. Temos o finalismo, a criança ao olhar o mundo, ela tenta explicar o que ela vê, ela diz que as coisas existem, na verdade, explicar de uma maneira mais coerente, as coisas que existem no mundo, elas têm que dar uma finalidade para ela, tem que ter um porquê. Temos o artificialismo, que é a explicação de fenômenos naturais como se fossem produzidos pelos próprios seres humanos. Por exemplo, o sol foi aceso por um fósforo gigante. Ou quando as crianças, por exemplo, essa é clássica, que dizem que a chuva é Deus chorando lá no céu. Bom, e para finalizar, para mim, esse estágio ele é fundamental para a criança, pois ela aprende de forma mais rápida e flexível, ela inicia o pensamento simbólico e ela consegue compartilhar isso socialmente para as pessoas. É isso. Obrigado pela atenção. Bom dia. Irei falar sobre o estágio de desenvolvimento operatório concreto. Esta etapa se dá aproximadamente entre os 7 e 10 anos de idade. Durante o estágio operacional concreto, a criança atinge o uso das operações completamente lógicas pela primeira vez. Bom, o pensamento deixa de ser dominado pelas percepções e a criança torna-se capaz de resolver problemas que existem ou existiram em sua experiência. O pensamento se torna menos egocêntrico. Agora a criança é capaz de construir um conhecimento mais compatível com o mundo que a rodeia. O real e o imaginário já não se misturam em sua percepção. O pensamento se torna operatório porque passa a ser reversível, ou seja, o sujeito pode retornar mentalmente ao ponto de partida. Então, o pensamento baseia-se mais em raciocínio do que na percepção. Há 3 operações intelectuais importantes que mais se desenvolvem aqui, que são a seriação, a conservação e a classificação.
A etapa de desenvolvimento operatório concreto recebe esta nomenclatura porque a criança só consegue pensar corretamente se os materiais que ela utiliza para apoiar seu pensamento existem mesmo e podem ser observados. A criança ainda consegue pensar de forma abstrata, apenas com base em proposições e enunciados. Estágio de desenvolvimento formal. Em cada um dos estágios de desenvolvimento de um organismo, de uma maneira específica, segundo Piaget, não é possível pular nenhum dos estágios e nem retroceder. Todas as pessoas passam por todos os estágios na mesma sequência, mas o que se faz de uma pessoa avançar de um estágio para o outro? Isso só é possível graças ao desenvolvimento neurológico, ou seja, o amadurecimento do sistema nervoso, particularmente no cérebro. Isso ocorre quando o cérebro amadurece suficientemente para suportar novas formas de raciocínio. Desse modo, o indivíduo avança de um estágio para o outro. O estágio da operação formal também é conhecida como estágio lógico formal, em que a criança começa com 11 a 12 anos de idade e segue por toda a vida. Nesse estágio, a criança torna-se capaz de pensar e raciocinar sobre as coisas que têm pouco ou até mesmo nenhuma base. Na realidade, seja conceitos abstratos, hipóteses, afirmações contrárias e fatos. Segundo Piaget, aproximadamente aos 11 a 12 anos, o indivíduo chega ao ápice de seu desenvolvimento por meio da adolescência. Para ele, o que se difere de um adolescente e de um adulto é somente a experiência. A criança também se torna capaz de entender a linguagem figurada. Por exemplo, ao ouvir "não coloque a carroça na frente dos bois", a criança já consegue entender que não se deve agir precipitadamente, mas agir de paciência e fazer as coisas no seu devido tempo, como conceito científico, filosófico, como números negativos, infinitos, república de direitos humanos e entre outros, são aprendidos pela criança. Nesse estágio, ela também consegue separar e controlar normas, ou seja, realizar experimentos científicos controlados. Ao desabrochar da capacidade lógica, permite à criança examinar os seus próprios processos de pensamento, em busca de falhas e contradições, avaliando a qualidade de suas próprias conclusões. A criança também lida com hipóteses e com ideias que contrariam a realidade que ela conhece. Ela se torna capaz de imaginar que o mundo pode se tornar diferente do que realmente é, em um mundo melhor, por exemplo. A partir dessa fase, passa-se a adaptar o seu eu, a sociedade encaixando-se em grupos semelhantes e se enquadrando nos padrões. Então, nesse estágio, a criança pode se tornar bastante idealista sobre as questões sociais, éticas e políticas, e pode ser capaz de oferecer muitas soluções lógicas para os problemas do mundo. Embora suas propostas não sejam praticadas, é importante lembrar que esse estágio também é caracterizado também pela puberdade, que além de desenvolvimento cognitivo, também acontece na duração biológica, passando ao sujeito a se conhecer melhor e também criticar a si mesmo, influenciando-se de forma direta na abordagem, na construção da sua própria personalidade. Para Piaget, o indivíduo torna-se cada vez mais social no estágio lógico formal. O afeto, a formação da personalidade e o sentimento estão de certas formas subordinadas em uma idealização do mundo e a convivência com a sociedade, que leva a questionamento de valores e reformulação de regras e normas de concepções de convivência. Mas tudo isso graças à soma de experiências conquistadas dos estágios anteriores de Jean Piaget. Bom dia, meu nome é Isabelle e eu irei apresentar sobre o pensamento pós-formal. Bem,
A partir da década de 70, diversos pesquisadores pós-piagetianos começaram a se questionar se não existia um estágio superior ao estágio operatório formal, se o pensamento do adulto não tinha coisas diferentes do pensamento do adolescente. A partir disso, eles começaram a trabalhar com essa hipótese de um pensamento pós-formal. Os estudos comparando o pensamento adulto e o pensamento adolescente encontraram alguma relevância com principalmente situações de pesquisas em que, por exemplo, era comparada uma situação de um casal discutindo e se perguntava qual era a razão, ou a causa, ou o que estava acontecendo. Adolescentes frequentemente apontavam apenas um dos cônjuges como responsável por aquele conflito, enquanto que adultos, principalmente a partir dos 25 anos de idade, tendiam a apontar como a causa daquela discussão a relação entre os cônjuges, ou ainda situações ambientais, fatores externos. De modo que adultos conseguiam ver a cena com maior complexidade do que os adolescentes. E talvez aí está a chave para entender o pensamento do adulto. O adolescente ainda vive naquela dicotomia entre a verdade e a falsidade. Uma coisa tem que ser verdadeira e a outra tem que ser falsa. Enquanto que adultos vão além dessa visão absoluta do certo e errado. Já conseguem ver de uma maneira mais relativa, conseguem enxergar tons de cinza, né? Ou seja, um espectro existente em relação à verdade da vida. Não existe uma única verdade. O pensamento pós-formal consegue aceitar e integrar ideias, ideologias, concepções que são diferentes entre si e às vezes até mesmo incompatíveis. O adulto entende que existem várias maneiras de explicar o mundo, porque afinal de contas, o mundo é muito complexo. E mesmo que o adulto prefira uma dessas ideias, ainda assim ele compreende a importância de todas elas. O pensamento pós-formal é mais aberto, reflexivo e, sobretudo, integrador. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Além disso, o ensino superior facilita o desenvolvimento desse pensamento pós-formal, já que faz com que o indivíduo entre em contato com várias ideias diferentes das suas e diferentes entre si. Claro que não é certo que apenas o ensino superior traga esse estímulo, mas também o contato com bastante conhecimento e leitura ajuda no desenvolvimento desse pensamento. Embora aqueles que defendem o conceito de pensamento pós-formal usualmente o definam como um estágio de desenvolvimento cognitivo, que, como o próprio nome indica, aparece após o estágio de operações formais, no momento a pesquisa científica ainda não confirmou essa hipótese. Embora seja verdade que as características definidoras do pensamento pós-formal se manifestem com mais frequência na idade avançada, nem todas as pessoas que se desenvolvem normalmente atingem esse período cognitivo. De fato, nem todo mundo consegue passar do estágio de operações concretas para o estágio de operações formais. Além disso, as evidências científicas mostram que algumas pessoas que não atingiram o período formal mostram pensamento relativista. Hipotetizou-se, portanto, que o pensamento pós-formal é um estilo de raciocínio que consiste em um conjunto de habilidades metacognitivas que podem ser adquiridas após a maturação e não necessariamente em um estágio de desenvolvimento.